sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na nossa segunda palavra, que vai culminar na ceia, na nossa celebração da ceia, nós vamos iniciar hoje, nessa manhã, o capítulo de número 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, nós já temos alguns anos que estamos neste livro, desde o primeiro capítulo, e ontem terminamos o capítulo 16. Hoje vamos começar o capítulo 17, que está dentro aí desse texto aí, ó. Cidades da Macedônia, nas quais o apóstolo Paulo andou pregando a palavra de Deus na sua segunda viagem evangelística. Esse texto total aí vai do capítulo 16, versículo 11, até o capítulo 18, versículo 17, e está dividido assim, ó. A primeira cidade que Paulo foi a cidade de Filipos, que nós terminamos de ver ontem essa narrativa, Atos 16, do versículo 11 até o versículo 40. Hoje nós vamos começar aqui nessas 3 cidades pelas quais Paulo passou. Todas essas 3 cidades estão aí incluídas no capítulo 17, que tem 34 versículos, de 1 a 34. E depois nós vamos então ver a viagem de Paulo à cidade de Corinto, na Grécia. Então, Atos 18, capítulo 18, versículos de 1 a 17, é a viagem de Paulo à cidade de Corinto. As 3 cidades do capítulo 17 é o que nós vamos ver, começar a ver nessa manhã. A primeira cidade foi a cidade de Tessalônica, Atos 17, de 1 a 9, para quem depois Paulo escreveu 2 cartas, né? A primeira aos Tessalonicenses e a segunda aos Tessalonicenses. Depois da cidade de Tessalônica, Paulo foi para a cidade de Bereia. Ele não escreveu nenhuma carta depois para essa cidade, porque as pessoas dessa cidade receberam a palavra de Deus com uma avidez tão grande, que se tornou uma igreja assim, bem na palavra, tanto que Paulo não precisou escrever nada para lá, porque as cartas de Paulo foram para resolver algum problema que surgia nas igrejas. Ainda bem que surgiram alguns problemas, senão não teríamos nenhuma carta. Para Bereia ele não escreveu nada, porque não surgiu ali nenhum problema que Paulo escrevesse para eles, tivesse que escrever para eles alguma carta, porque receberam bem a palavra de Deus. Quem recebe bem a palavra de Deus, resolve toda a sua vida. Nós vamos ver isso lá em Atos 17, de 10 a 15. E por último, nesse capítulo 17, Paulo vai na capital intelectual, filosófica da Grécia Antiga, Atenas, aonde ele teve a oportunidade de anunciar o nome de Jesus, no mesmo palanque em que os filósofos ficavam filosofando ali na antiga Grécia. A pregação de Paulo em Atenas, a qual muito eu me refiro muitas vezes, Atos 17, de 16 a 34. Hoje nós vamos entrar aqui, ó, com a viagem de Paulo na cidade de Tessalônica, os primeiros 9 versículos desse capítulo 17. Está dividido assim, ó, a ação de Paulo, Silas e sua equipe nos primeiros 3 versículos, e as reações das pessoas que ouviram essas pregações, nos versículos de 4 até o versículo 9. De 1 a 3, vamos ver a ação de Paulo e de Silas e dos demais que estavam com ele. Primeira coisa, eles entraram nessa sinagoga judaica que havia em Tessalônica. Em todas as cidades daquele mundo antigo, sempre tinha uma sinagoga judaica. O judaísmo continuou sendo uma religião no mundo depois de Cristo, já que eles não aceitaram Cristo. E por isso continua sendo uma religião hoje. E depois, versículos 2 e 3... sábados de pregação. Nós vamos ver que por 3
sábados, já que os judeus guardam o sábado e usam o sábado para se reunirem. Então Paulo, por 3 sábados, esteve pregando na cidade dos Tessalonicenses. Leiam comigo agora somente esse versículo 1, cujo título é Sinagoga em Tessalônica. Vamos ler juntos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Muito bem, nós vamos ver aí que Paulo tinha esse costume, era uma estratégia de evangelização que Paulo tinha, porque Paulo tinha sido judeu, antes de ser cristão, ele tinha sido judeu, tá? Olha, judaísmo e cristianismo são 2 coisas, não só diferentes, mas também contrárias. O cristianismo é contrário ao judaísmo, e o judaísmo é contrário ao cristianismo. Isso não convive junto, tá? Não convive junto, porque o judaísmo não aceita Jesus, e quem não aceita Jesus não tem salvação. E fim de papo, porque está escrito na palavra que Deus deu ao Filho o ter a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não verá a vida, sobre ele permanece a ira de Deus. O judaísmo no mundo inteiro é uma religião anticristã, portanto ela faz parte do espírito do anticristo e não do espírito de Deus. E é uma religião, portanto, amaldiçoada, porque não tem a bênção da salvação. Todo mundo fica pensando que porque alguém pratica uma religião, é uma boa pessoa. É coisa nenhuma. Bom é só Deus, que nos deu seu Filho Jesus. Quem está em Cristo tem salvação. Sem Cristo não há salvação. Pode ser o mais religioso do mundo. Foi para um super religioso judeu que Jesus disse: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não foi para um craqueiro que ele disse isso, não foi para um assassino, não foi para um viciado, não foi para um traficante, não foi para um ladrão, não foi para uma prostituta. Ele disse isso para um homem super religioso, que era considerado por todos um homem de Deus, um príncipe em Israel, Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como Paulo tinha sido judeu e convertido ao cristianismo, convertido por Cristo, e Paulo, ao ser convertido a Cristo, abandonou tudo o que era do judaísmo, ele considerou tudo isso como perda, como refúgio em comparação com o bem supremo de encontrar a Cristo e ser achado nele. Paulo se tornou verdadeiro cristão, mas ele aproveitava do fato de que ele era um judeu muito conhecido, muito famoso, por ter sido formado no mais alto grau da melhor escola rabínica que havia em Israel, que era a escola do rabino Gamaliel. Aos pés de Gamaliel, Paulo foi formado, e a fama dele então corria pelo mundo judeu, e todo lugar que Paulo chegava, ele se dirigia a uma sinagoga judaica, e é claro que ali todo mundo conhecia ele como o Saulo de Tarso, formado na escola de Gamaliel, e claro, ele era bem recebido. Ele aproveitava isso, e chegava nessas sinagogas, e anunciava Jesus. É o que nós vamos ver nos próximos 2 versículos aí, ó. Sábados de pregação, versículos 2 e 3. No versículo 2, 3 sábados Paulo pregou, e no versículo 3, o que ele pregou nessas sinagogas judaicas? Pregou o evangelho de Cristo. Muita coragem. Chegar numa sinagoga judaica e pregar o evangelho de Cristo é pedir para morrer. E é isso que Paulo fez. Okay? Versículo 2, então, 3 sábados. Leiam comigo o versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aleluia. Uma vez uma pessoa leu isso aqui, né, e falou assim: por 3 sábados seguidos ele arrasou com ele. Arrazoou com ele, ou seja, né, levou eles a pensar, levou eles à razão, levou eles a pensar que
os livros que eles leem nas sinagogas, que são os 39 livros do Antigo Testamento, estavam falando de Jesus de Nazaré, que os próprios judeus haviam entregues à condenação para ser crucificado. E então, Paulo pregou a eles o Evangelho de Cristo, versículo 3, leiam comigo. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Aleluia. Amados, Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá? O nome de Jesus não é Jesus Cristo de Oliveira e Silva. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é o título messiânico de Jesus. A palavra Cristo, ela vem do hebraico Mashiach, que em português virou Messias. Em grego, Christos, que em português virou Cristo. Mas todas essas palavras, Mashiach, Christos, Messias, Cristo, é uma única palavra: ungido. Ungido. Jesus é o ungido do Pai, ungido pelo Espírito Santo. E é por isso que, quando Paulo prega para os judeus que Jesus, ele é o Cristo, é porque no Antigo Testamento em hebraico, que os judeus liam nas sinagogas e continuam lendo até hoje, ele é o Mashiach, ele é o Messias, o ungido que Deus prometeu. E quando os judeus não aceitaram que Jesus era esse prometido nas escrituras do Antigo Testamento, o mataram lá em Jerusalém. E por isso o judaísmo na terra continua esperando que o verdadeiro Jesus venha, porque o verdadeiro Jesus que veio para eles é falso. E eles vão aceitar o Jesus que vai vir, que será o anticristo na grande tribulação. O falso Cristo, olha só que paradoxo, o verdadeiro Cristo eles não aceitaram. O falso Cristo que virá, o anticristo, os judeus vão aceitar. Tem várias razões para isso, sabe qual uma delas? É porque o verdadeiro Cristo não era um Cristo político. Eles queriam um Cristo político. Como hoje a igreja aí na terra, essa igreja evangélica desviada, que é um presidente crente, achando que é o Messias, que veio salvar o Brasil. Isso é heresia, viu? Isso é tomar o nome de Deus em vão e não ficarão sem ter o seu castigo. Estão pedindo um rei, como na época de Samuel. E Deus disse para Samuel, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Não se preocupa não, que eles vão ter a parte deles. Não aceitaram Jesus, porque Jesus não se meteu em política. Ao invés disso, ele disse para um político, o meu reino não é desse mundo. É desse reino que nós cristãos somos cidadãos, do reino de Cristo, e não mais do reino do mundo. Os reinos da terra são divididos e fracassados, e vão todos para destruição. O reino de Deus é o único reino eterno. Filipenses 3:20, a nossa nação não é o Brasil, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o nosso Salvador Cristo Jesus. Aleluia. Eles esperavam um Messias, né, político. Jesus não foi político, então ele, não, esse aí não é o Messias não. O anticristo virá como um Messias político, e eles vão aceitá-lo. E até os evangélicos desviados que estiverem na terra na época, vão dizer que ele é Jesus mesmo, esse aí é o Messias. Gente que não conhece Deus, gente que não tem luz, estão nas trevas, são ignorantes. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus. Eu preparei alguns slides sobre ungido, para vocês entenderem o que é ungido.
Ungido tem que ser entendido com duas preposições: com e para. Vamos ver primeiro com. Ungido com. Quem é ungido com alguma coisa. E quem é ungido para alguma coisa. Primeiro, ungido com. Ungido com alguma coisa significa munido de todo o conteúdo da palavra de Deus. Unção é a mesma coisa que munição. Estar munido de alguma coisa. Estar munido de um determinado conteúdo. Eu gosto de dar o exemplo das profissões, né? O engenheiro é alguém que está munido do conhecimento de engenharia. Para quê? Para exercer essa profissão. O advogado é alguém que está munido de todo o conhecimento de direito. Para quê? Para exercer essa profissão. O psicólogo, né? A psicóloga nossa está aqui. O psicólogo é alguém que está munido do conhecimento de psicologia para atuar nessa área profissionalmente. E filhos de Deus? Filhos de Deus são pessoas que têm obrigatoriamente que estar munidas do pleno conhecimento da palavra de Deus para proclamarem essa palavra no mundo. Munidos com, para proclamá-la. Unção, amados, é munição. Muita coisa falsa foi inventada aí como unção, como um sentimento. Eu senti uma unção. Quem sentiu uma unção? O quê? Sentimentos enganam. Unção é além de sentimento, é algo real. Nem todo dia o médico está sentindo que ele é um médico. Às vezes ele está cansado de ser médico, mas como ele é médico, está munido disso, ele vai lá exercer muito bem o seu papel. Quer esteja sentindo bem ou não, mas está munido disso. Filhos de Deus são munidos da palavra de Deus, a começar por Jesus. Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus não inventou, não criou nenhuma doutrina. Tudo que Jesus pregou, ele recebeu do Pai. E Jesus veio à terra ungido, munido com toda a doutrina que o Pai queria que ele transmitisse. E Jesus disse isso em alguns textos. João 14, 24, leiam comigo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha Jesus dizendo, as palavras que eu prego para vocês não são minhas, elas são do Pai. Eu estou aqui ungido com elas, eu estou aqui munido com essas palavras. João 7,16, vamos ler juntos. Respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Está vendo aí Jesus dizendo? O que eu estou ensinando para vocês, não sou eu que estou inventando, é do Pai esse ensino. Esse ensinamento, eu só estou transmitindo ele para vocês. Eu estou munido com esse ensinamento e transmitindo esse ensinamento para vocês. João 15,15, vamos ler juntos? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tudo que eu tenho dado vocês a conhecer, é o que eu ouvi do meu Pai. Está vendo? Eu fico impressionado como tem gente por aí, inventando doutrina. Jesus não inventou. Jesus estava munido com a doutrina que ele recebeu do Pai,
E foi essa doutrina que ele ensinou. Que autoridade tem essas pessoas de ficarem por aí inventando doutrina? Nenhuma. Eles são homens do diabo e não de Deus. A igreja de Jesus Cristo não inventa doutrinas. Ela forma discípulos com a doutrina que Cristo ensinou. E a doutrina que Cristo ensinou, ele recebeu também do Pai. Não teve nenhum dia na terra em que Jesus fez uma reunião especial com os seus discípulos e falou para eles assim: olha, isso que eu vou ensinar hoje para vocês não vem do meu Pai não, é de mim mesmo, tá? Eu criei essa doutrina, quero ensinar essa para vocês. Jesus nunca falou isso. João 2, 1 João 2,20, ó. Veja esse capítulo aqui, ó, 1 João capítulo 2, porque esse é o único capítulo, 1 João capítulo 2, no Novo Testamento, que traz a palavra como substantivo unção. A palavra unção aparece 2 vezes no Novo Testamento, e as 2 vezes nesse capítulo, 1 João 2,20. Vamos ler o 2,20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Está vendo que unção é munição, é estar munidos de conhecimento. Quem está munido de conhecimento está ungido. Quando Deus nos traz conhecimento, Ele está nos ungindo, Ele está nos munindo com conhecimento. E nesse mesmo capítulo, agora no versículo 27, que é bem grande ali, quem não enxergar ali, como eu, por causa da lâmpada, leia da Bíblia, vamos ler juntos. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção ensina todas as coisas, porque a palavra de Deus ensina todas as coisas que nós, filhos de Deus, precisamos e devemos, por obrigação, saber. Aleluia? Isso é unção. Quem tem conhecimento é ungido. Quem não tem conhecimento não é ungido. Tem um monte de besteira por aí sendo chamada de unção. Tá? Unção de cair, unção de derrubar os outros, unção de chorar. Tem até unção com o nome de bicho, unção de pitbull, unção de lagartixa. Tá? Esse negócio de unção. Unção é conhecimento. Estar munido do conhecimento de Deus. Por que a unção é relativa ao Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo é quem guia a esse conhecimento, é quem nos guia a toda essa verdade. Vamos ler juntos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que maravilha. Nem Jesus falou nada por si mesmo, e nem o Espírito Santo fala nada por si mesmo. Ele fala o que ouviu do Pai. A palavra vem do Pai, é Deus Pai a origem de toda a verdade, de toda a palavra, e o Espírito Santo é quem guia os filhos de Deus nessa verdade. Em João 14, 26, falando do Espírito Santo, Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo ensinando todas as coisas, como também nós vimos lá, a unção ensinará todas as coisas. É o Espírito Santo agindo. Ungido com o quê? Ungido com a palavra de Deus, Jesus e nós. Agora ungido munido da missão a realizar. A missão de Jesus tinha 4 coisas muito difíceis que só Ele poderia fazer por nós: a encarnação, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus. Ele passou por essas 4 coisas pela unção do Espírito Santo, porque ele estava ungido com essa missão. Ungido para passar por isso, porque se Jesus não passasse por essas 4 coisas, não haveria salvação. Lucas 4:18, Jesus disse, então, vamos dizer juntos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele me ungiu para pregar o Evangelho, e ungiu também a nós, a igreja. Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos ungidos com a mesma missão de Cristo, de pregar o Evangelho e de ser testemunhas de Jesus. Atos 1:8, último versículo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia! Entendeu o que é ser ungido? É isso que é ser ungido. Filhos de Deus têm a mesma unção de Cristo. Não é porque eu sou pastor que eu sou mais ungido do que vocês. Todos temos a mesma unção. E olha que unção, a mesma unção de Cristo, porque nós temos a mesma palavra que Cristo recebeu do Pai, as mesmas doutrinas, o mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus é o que nos unge, e temos a mesma missão de pregar o Evangelho e testemunhar Jesus. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.